Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aos Efésios, capítulo 1, verso 3. A gente chega para mais um Gotinhas da Verdade. Mais um tempinho de aprendizado na palavra de Deus. A gente continua falando sobre o tempo do fim, concentrados ainda no livro de Daniel. Hoje, Daniel 8, versos 17 a 19. Esses versos que nos passa aquela experiência gloriosa, mas também amedrontadora que Daniel teve. Daniel estava tendo, aliás, a visão das 2.300 tardes e manhãs, cuja visão complexa para nós e foi complexa para ele. Ele não entendendo e Deus querendo que ele entendesse. Mesmo dentro daquela visão, Deus mandou que Gabriel, o anjo Gabriel, esse anjo preciso nas revelações, aliás, no envio das revelações de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Deus enviou Gabriel para que ele entendesse aquilo que ele estava achando tão difícil, tão complexo. É interessante a objetividade da mensagem angelical. Vejamos Daniel 8, 17. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. É bom lembrar, isto aconteceu há mais de 2.500 anos. E o anjo está dizendo para o profeta que aquilo que ele tinha visto, que ele não estava entendendo, seria para o tempo do fim. Vejamos a precisão da palavra profética. O anjo Gabriel continuou. Daniel narra: falava ele comigo, isto é, falava o anjo comigo, quando caí sem sentidos, rosto em terra. Na nossa linguagem, hoje, caí desmaiado. Esse desmaio do profeta, ele tem dois sentidos. Primeiro, é o fato de se estar diante de um anjo. Ele, como mero mortal, embora profeta de Deus, embora o canal
da transmissão da palavra de Deus, mas não deixava de ser homem e então limitado. Em parte, esse desmaio veio por esta razão, mas veio muito mais pela intensidade da revelação. O que Daniel acabara de ouvir teve um reflexo muito forte na sensibilidade do profeta. Você sabia que, embora a palavra de Deus seja poderosa, lá em Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isto é, ela faz efeito nas nossas vidas. Embora isto seja verdade, mas as ações da palavra de Deus na nossa vida, ela depende também da nossa sensibilidade espiritual. Existem aquelas pessoas que leem a palavra de Deus e é como se ela estivesse lendo o jornal do dia ou vendo na televisão um informativo. Existem aquelas pessoas que ouvem a pregação, ouvem um estudo bíblico, mas isto não faz nenhum sentido para elas. Elas não reagem. Isto pode acontecer mesmo com pessoas chamadas cristãs. Isso pode acontecer mesmo conosco. Às vezes, estamos tão longe do Espírito da palavra, tão longe de Deus, que ela não tem reflexo em nós. Mas existem aquelas pessoas. Aliás, naquele período de avivamento espiritual, eu convivi com pessoas que, às vezes, eu começava a contar experiências para estas pessoas, experiências da obra de Deus, do avivamento pelo mundo, da operação do Espírito Santo, e eu era interrompido. Essas pessoas se derramavam em pranto, começavam a chorar ou a falar em mistérios, falar em línguas estranhas. Por que isso acontecia? Eu sabia. Era a sensibilidade espiritual dessas pessoas que se afloravam quando ouviam falar do reino, das coisas lá do alto. Era a situação de Daniel. Entende, filho do homem? Esta visão se refere ao tempo do fim. O profeta, que já estava prostrado, o rosto em terra, ele desmaiou, ele caiu, porque a intensidade daquela palavra do anjo era forte demais. A sua sensibilidade espiritual aflorou e veio o desmaio. Mas aleluia, aleluia, o anjo de Deus continuou. Porém, ele me tocou, me pôs em pé,
no lugar onde eu me achava e disse: eis que te farei saber, olha a clareza, te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Olha, o anjo agora está fazendo um desdobramento desse tempo do fim. Esse tempo do fim, o anjo diz: eu vou te fazer saber o que vai acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, o anjo esboça tudo aqui: tempo do fim, último tempo da ira e o tempo determinado do fim. Olha, o que a gente vai aprender neste encontro do anjo Gabriel com Daniel, nesse esboço que ele apresentou ao profeta: tempo do fim, último tempo da ira e o tempo determinado, isto é, o tempo marcado do fim. Olha, não adianta fuga, o fim virá. O profeta Ezequiel, no capítulo 7, verso 2, ele declarou, palavra do Senhor, Deus dizendo através do profeta: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. É aquele fim que nós temos anunciado. É aquele fim do tempo do homem. É este que o anjo Gabriel está chamando de tempo do fim. Último tempo da ira. Tempo determinado, marcado do fim. A gente para aqui, mas fica só o alerta. Continuemos andando com o Senhor, andando com Deus, porque o último tempo da ira virá. Já está determinado. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.